Serra do Divisor, Acre, onde Brasil se funde com Peru em cordilheiras verticais cobertas de floresta que nunca viu motosserra. Raimundo Ferraz, 71 anos, vive ali desde 2009. Ex-guarda florestal do IBAMA, que testemunhou algo durante a operação contra madeireiros ilegais, algo que matou 2 colegas e foi arquivado como ataque de onça em comportamento atípico. Ele conhece a verdade. Criatura de 2 metros, 180 quilos de músculo sob pelos castanho escuros, mãos de 5 dedos com garras negras, inteligência que testa defesas antes de atacar. 19 anos depois ela retorna, marcando território ao redor da cabana dele, declarando que tolerância acabou. Raimundo não tem armas de fogo confiáveis, não tem comunicação com o mundo exterior. Mas tem Yara, onça pintada fêmea de 90 quilos que ele salvou quando era filhote 14 anos atrás, que nunca foi domesticada mas escolheu ficar, que marca perímetro ao redor da propriedade como se fosse dela, que rosna para cobras venenosas que ele não vê. Quando o lobisomem impossível decide eliminar intruso velho, desperta a fúria de predadora alfa que o ama como pai. E no Brasil profundo, onde governo não alcança e desaparecidos não são reportados, vai aprender que mesmo monstros sangram quando enfrentam aliança que transcende espécie. Homem que conhece cada centímetro do terreno lutando ao lado de 90 quilos de lealdade felina que ataca o que quer que ameace o único humano que nunca atraiu. Raimundo Ferraz acordava sempre antes do sol, não por disciplina que aprendera em décadas de serviço, mas porque Yara começava a se movimentar nas pedras aquecidas ao lado da varanda e o som dela espreguiçando, rosnado baixo seguido de bocejo que exibia caninos de 5 centímetros, era despertador mais confiável que qualquer relógio. Aos 71 anos, corpo magro e fibroso, de quem passou vida inteira caminhando mata fechada, ele vivia há 17 anos numa cabana de madeira e barro no coração da Serra do Divisor, Acre, tão perto da fronteira com Peru que às vezes ouvia espanhol misturado com dialetos indígenas quando o vento soprava da direção certa. Chegara ali em 2009 depois de testemunhar algo durante a operação contra madeireiros ilegais, algo que nenhum relatório oficial jamais mencionou, algo que o fez pedir transferência para posto mais remoto possível e 3 anos depois, simplesmente desaparecer dos registros quando se aposentou. Deixou a pistola calibre 40 do IBAMA no dia que saiu, entregou o distintivo, queimou o uniforme. Nunca mais quis representar a autoridade que encobria verdades inconvenientes. A cabana ficava em clareira natural de talvez 50 metros de diâmetro, rodeada por floresta primária tão densa que luz do sol só penetrava diretamente entre 10 da manhã e 3 da tarde. Raimundo construíra tudo com próprias mãos. Paredes de barro socado entre estrutura de madeira, telhado de palha trançada à maneira nuquini, piso de terra batida coberto com esteiras de fibra. Simples, funcional, invisível de qualquer ângulo aéreo. Ao redor da clareira, marcas de arranhões em árvores específicas formavam um perímetro irregular, Yara demarcando o território, avisando que aquele espaço tinha dona. A onça pintada fêmea pesava estimados 90 quilos de músculo puro, sob pelagem dourada, marcada com rosetas negras perfeitas. Raimundo a encontrara 14 anos atrás. Filhote de talvez 3 meses presa em armadilha de caçadores, pata traseira esquerda sangrando, onde arame cortara até osso. Ele tratara com os conhecimentos básicos que qualquer guarda florestal aprende. Limpou ferida com água fervida, improvisou tala com gravetos, alimentou com carne de caça mastigada até ela conseguir comer sozinha. Quando ficou forte o suficiente para partir, simplesmente não partiu. Yara estabelecera território concêntrico ao redor da cabana dele. Caçava sozinha. Raimundo encontrava restos de capivaras, veados, ocasionalmente jacaré pequeno arrastado da margem do rio, mas sempre voltava. Dormia às vezes no telhado, peso dela fazendo palha ranger, às vezes nas pedras planas que absorviam calor do sol vespertino, às vezes simplesmente desaparecia por 2 ou 3 dias e retornava como se nunca tivesse saído. Não era domesticada. Raimundo nunca tentou domá-la, nunca a tocou além do necessário para tratar ferimentos iniciais, nunca a alimentou depois que ela aprendeu a caçar. A relação era outra coisa, respeito mútuo entre 2 seres que compreendiam solidão, que escolheram existir nas margens,
que encontraram em presença um do outro não companhia, mas reconhecimento silencioso. Yara rosnava baixo quando cobras venenosas se aproximavam da cabana. Raimundo deixava pedaços de carne pendurados quando caçava mais que consumia. Ela marcava árvores ao redor do perímetro com urina e garras. Ele respeitava quando ela sinalizava que queria distância. Eram aliados, não dono e animal. E essa distinção mantinha ambos vivos. A Serra do Divisor era território vertical onde a Amazônia brasileira colidia com peruana sem cerimônia de fronteira. Montanhas cobertas de floresta subiam abruptamente do vale. Rios de água preta desciam em corredeiras barulhentas entre pedras cobertas de limo verde escuro. Neblina permanente nos vales durante madrugada queimava apenas sob sol direto do meio-dia. O ar carregava a umidade constante que grudava na pele. Cheiro de decomposição doce de matéria orgânica reciclando, resina de árvores antigas, sangrando seiva amarelada. Raimundo conhecia cada trilha de anta, cada poço onde água acumulava limpa o suficiente para beber, cada árvore de castanha que servia de marco navegacional, cada caverna onde poderia se abrigar de tempestade. 17 anos transformam o homem em extensão da paisagem. Ele sabia onde solo ficava mole demais para sustentar peso, onde cipós formavam barreiras naturais intransponíveis, onde cavernas tinham saídas secundárias escondidas. Conhecimento visceral, incorporado, que não precisava pensar para acessar. Corpo simplesmente respondia ao terreno. O posto de saúde mais próximo ficava a 2 dias de caminhada forte pela trilha que seguia rio abaixo. A aldeia Nuquini mais acessível, dia e meio. Raimundo via outro ser humano talvez 4 vezes por ano. Indígenas coletando castanhas na estação certa, pesquisador ocasional perdido procurando espécie rara de sapo, fugitivo cruzando fronteira ilegalmente esperando que floresta engolisse passado. Não havia sinal de celular, não havia estrada, não havia eletricidade além de painel solar pequeno que alimentava a lanterna LED. Helicóptero do Ibama sobrevoava a região 1 vez a cada 8 meses, se cronograma permitisse e orçamento não cortasse. Raimundo era oficialmente inexistente. Aposentadoria depositada em conta que nunca acessava. CPF sem movimentação havia 10 anos, para todos os efeitos legais, simplesmente desaparecera. E gostava assim. Invisibilidade era a proteção mais eficiente que qualquer arma. Mas proteção maior era Yara. Presença dela afastava predadores menores, intimidava caçadores ocasionais que encontravam pegadas impossíveis ao redor da clareira, criava zona de respeito que mantinha humanos e animais igualmente distantes. Os Nuquini falavam de espíritos da floresta, o Mapinguari coberto de pelos vermelhos que protegia árvores sagradas, a mãe do mato que castigava caçadores gananciosos, criaturas sem nome que habitavam lugares onde luz não alcançava. Raimundo sempre tratara como folclore funcional, narrativas que mantinham territórios sagrados protegidos através de medo culturalmente transmitido. Mas falavam também de algo mais específico, mais recente na memória coletiva. O lobisomem do divisor. Não a versão europeia importada, essa era a transformação brasileira, maldição que teria caído sobre seringueiro que assassinara a própria família durante febre da borracha, mais de século atrás. Diziam que a alma dele nunca partiu, que lua cheia transformava, que caçava nas mesmas trilhas, onde matara os filhos, um por um. Os mais velhos juravam que avô deles vira, que tio desaparecera, que primos encontraram pegadas grandes demais para qualquer animal catalogado. Raimundo escutava educadamente, acenava, nunca desrespeitava a crença alheia, mas não acreditava. Não acreditava até 2007, durante a operação que mudaria tudo, que o faria eventualmente abandonar carreira e fugir para isolamento que agora habitava. A operação fora contra madeireiros ilegais operando dentro de área protegida, equipe de 8 agentes do Ibama, acampados por 2 semanas, coletando evidências, documentando desmatamento, preparando flagrante. Raimundo era o mais experiente, responsável por segurança do grupo. Na 9ª noite, algo atacara o acampamento. Não era onça. Onças não destroem geradores antes de atacar humanos, não testam perímetro por horas antes de avançar, não usam mãos para rasgar barracas. 2 homens morreram, 3 ficaram feridos. A criatura desapareceu antes que conseguissem iluminação adequada, mas Raimundo vira o suficiente.
Silhueta ereta grande demais, olhos refletindo luz de lanterna com brilho âmbar impossível, som de respiração consciente e deliberada. Relatório oficial mencionou ataque de onça-pintada em comportamento atípico, possivelmente por defesa de território. Raimundo assinou sabendo que era mentira. Seus superiores sabiam que era mentira. Mas admitir verdade significaria investigação, significaria reconhecer que algo impossível existia e reconhecimento tinha consequências institucionais que ninguém queria enfrentar. Então, arquivaram, compensaram famílias silenciosamente, transferiram sobreviventes para postos distantes e Raimundo começou a planejar fuga. Agora, 17 anos morando no território dela, porque era dela, Raimundo nunca duvidou disso. Ele acordava cada manhã grato por Yara estar nas pedras, por território marcado ao redor da clareira, por presença dela servindo de escudo contra ameaças que floresta escondia. Levantou da rede de fibra trançada, caminhou até varanda estreita. Yara o observou com olhos dourados, meio fechados, ainda sonolenta. Raimundo acenou. Gesto mínimo, reconhecimento silencioso. Ela bocejou novamente, esticou o corpo inteiro, músculos ondulando sob pelagem. Não era estimação, era aliada, era família escolhida. Era a razão pela qual Raimundo dormia tranquilo na mesma floresta onde 2 colegas haviam morrido despedaçados quase 20 anos atrás. Porque Yara era predadora alfa e enquanto ela estivesse ali, nada mais desafiaria território. Ou assim, Raimundo acreditava. Assim precisava acreditar. Porque a alternativa, aceitar que mesmo onça de 90 quilos podia ser superada, que proteção que construíra era ilusória, que a ameaça antiga poderia voltar quando decidisse, era perturbadora demais para considerar. Então, não considerava. Caminhava até o riacho próximo, lavava rosto em água gelada de montanha, começava mais um dia idêntico aos milhares anteriores. Rotina como âncora, Yara como escudo, conhecimento do terreno como arma e esperança silenciosa de que passado permanecesse enterrado onde deixara. Raimundo acordou na sexta-feira com Yara rosnando. Não era o rosnado territorial que ela emitia para jaguatiricas ou bandos de queixadas invadindo o perímetro. Grave, curto, autoritário. Era som que ele nunca ouvira dela em 14 anos. Agudo, quase ganido misturado com rosnado, vibrando com frequência que indicava não raiva, mas medo. Medo verdadeiro. Raimundo sentou na rede, coração já acelerado, antes de compreender completamente por quê. Luz cinza do amanhecer filtrava pelas frestas da parede de barro. 5:30 da manhã, estimou. Yara estava do lado de fora na varanda. Ele ouvia as garras arranhando madeira, peso dela deslocando tábuas velhas. O rosnado continuou, depois parou abruptamente. Silêncio. Raimundo levantou devagar, pegou o facão que mantinha pendurado na parede ao lado da rede, caminhou descalço até a porta, abriu centímetro por centímetro, espiou. Yara estava nas pedras, corpo abaixado em postura defensiva, que ele só vira uma vez, anos atrás, quando o sucuri gigante tentara atravessar a clareira, pelos completamente eriçados da nuca até base da cauda. Músculos tensos como cordas de aço. Olhos fixos na linha das árvores a 50 metros, pupilas dilatadas, apesar da luz crescente. Raimundo saiu para a varanda, tentou seguir o olhar dela. Não viu nada, apenas floresta densa, troncos cobertos de musgo, cipós pendurados, névoa matinal ainda presa entre as folhagens baixas. Mas cheiro chegou então, trazido por brisa leve vindo do norte. Almiscarado, penetrante, com notas metálicas e algo por baixo que fez parte primitiva do cérebro dele acender alarmes antigos. Não era cheiro de predador comum. Era mais intenso, mais complexo, carregando informação olfativa que Raimundo não sabia decodificar conscientemente, mas corpo reagia automaticamente. Músculos tensos, respiração rasa, suor frio brotando nas costas, apesar do calor crescente. Yara rosnou novamente, dessa vez mais baixo, gutural, e recuou 2 passos até encostar nas pernas dele. Uma onça pintada adulta, predadora no topo da cadeia alimentar, recuando. Procurando proximidade humana como proteção. O mundo virou de cabeça para baixo naquele instante. Raimundo apertou o cabo do facão, forçou voz a funcionar. "O que é, menina? O que você está sentindo?" Absurdo falar com ela como se fosse responder.
mas precisava ouvir voz humana, mesmo que própria, para quebrar silêncio opressivo que caíra sobre a clareira. O cheiro intensificou, depois começou a diminuir gradualmente. O que quer que fosse, estava se movendo, contornando o perímetro. Raimundo ficou na varanda, Yara colada nele, ambos observando linha das árvores girar lentamente ao redor da clareira. Durou talvez 15 minutos. Depois o cheiro desapareceu completamente, levado pelo vento que mudou de direção. Yara relaxou minimamente, pelos ainda eriçados, mas corpo não mais tenso ao ponto de tremor. Olhou para Raimundo, depois de volta para a floresta, depois novamente para ele. Comunicação clara, mesmo sem palavras. Isso não é normal. Isso não deveria estar aqui. Estamos em perigo. Raimundo passou mão trêmula pela própria cabeça, cabelos grisalhos grudados de suor. Tentou racionalizar. Talvez jaguar macho maior que Yara. Talvez urso de óculos descido das montanhas peruanas onde ocasionalmente habitavam. Talvez grupo de madeireiros ilegais com cães de guarda. Mas nenhuma explicação se encaixava. Conhecia cheiro de jaguar macho. Conhecia cheiro de urso através de relatos e uma amostra que Ibama mantinha para treinamento. E cães não faziam Yara recuar. Ela já enfrentara a matilha de queixadas adultos e saíra vitoriosa. Raimundo esperou até sol nascer completamente, banhar clareira em luz dourada que dissolveu névoa e trouxe pássaros de volta ao canto matinal. Normalidade retornando, ou aparência de normalidade. Yara finalmente se afastou dele, caminhou até as pedras, lambeu pata dianteira com língua áspera. Comportamento de alto conforto, ele reconheceu. Estava processando susto, tentando restabelecer rotina. Raimundo voltou para dentro da cabana, vestiu calças de lona e camisa de manga comprida, calçou botas gastas. Precisava investigar. Pegou mochila pequena, encheu com água em cantil de alumínio, pedaço de carne seca, faca menor para uso geral, corda fina. O facão grande prendeu no cinto. Saiu, olhou para Yara. Fico ou vou junto? Perguntou em voz alta, sabendo que ela não responderia, mas que comportamento dela daria pista. Yara levantou, sacudiu o corpo inteiro fazendo pelagem ondular e começou a caminhar na direção de onde o cheiro viera mais forte. Norte, para a área de floresta mais densa, descendo em costa da serra. Decisão tomada. Ela iria à frente, ele seguiria. Parceria silenciosa, em ação. Caminharam por 40 minutos. Yara parando frequentemente para cheirar ar, terra, troncos de árvores. Raimundo a seguia mantendo distância de 5 metros, confiando que ela sabia o que procurava. A floresta era sufocante, umidade presa sob dossel fechado, temperatura subindo, apesar de sol ainda não alcançar chão diretamente. Insetos em nuvens ao redor de qualquer pele exposta. Eles desceram em costa íngreme, onde raízes expostas serviam de degraus naturais, atravessaram córrego estreito pulando entre pedras escorregadias, subiram morro coberto de samambaias gigantes. Então Yara parou abruptamente, pelos se eriçaram novamente, rosnado baixo começou. Raimundo alcançou posição ao lado dela, olhou na direção que ela fixava. Marcas. Na árvore massiva à frente, provavelmente castanheira com 3 metros de diâmetro, casca grossa e rugosa, arranhões profundos cortavam madeira viva em 5 sulcos paralelos, começavam a 3,5 metros de altura, desciam em diagonal até 2,80 metros. Raimundo se aproximou devagar, tocou com dedos trêmulos. Os sulcos tinham 4 centímetros de profundidade em madeira dura como concreto. Largura entre sulcos sugeria mão, ou garra, de talvez 30 centímetros de extensão total. Yara não se aproximou da árvore marcada. Ficou a 5 metros de distância, rosnando continuamente agora, corpo preparado para a fuga. Raimundo circundou o tronco, procurando mais evidências. Encontrou do outro lado, pegadas, não na terra solta. Ali chuva recente apagara tudo, mas em área de lama acumulada entre raízes expostas. Pegadas preservadas perfeitamente como moldes. 4 apoios claramente, padrão de caminhada indicando criatura grande, se movendo sem pressa. As dianteiras eram impossíveis. Formato de mãos humanas ampliadas, 5 dedos distintos com polegares oponíveis posicionados lateralmente, mas com almofadas plantares de felino e marcas de garras nas pontas. 38 centímetros de comprimento, 20 de largura.
As traseiras eram digitígradas, animal andando nas pontas dos pés, calcanhares elevados, mas massivas, poderosas, com 4 dedos grossos terminando em garras que afundavam 5 centímetros na lama. Raimundo ajoelhou, colocou própria mão ao lado da pegada dianteira para comparação. Seus dedos alcançavam menos que metade. Sentiu náusea subir, forçou de volta. Isso não era catalogado, não era conhecido, não deveria existir. Mas memória voltou então, 19 anos suprimida explodindo em clareza dolorosa. 2007. Acampamento do Ibama. Noite do ataque. Ele segurando lanterna com mãos trêmulas, iluminando a entrada da barraca despedaçada e vendo por fração de segundo antes da criatura desaparecer na escuridão. Silhueta ereta, braços longos demais, cabeça em formato errado e pegadas. Pegadas na lama ao redor do acampamento, que documentara fotograficamente antes de superiores ordenarem destruição de evidências. Pegadas idênticas a essas. Raimundo sentou na terra úmida, pernas simplesmente cedendo, e colocou cabeça entre as mãos. Ela estava aqui, a mesma criatura, ou outra da mesma espécie impossível, no território dele, marcando árvores a menos de hora de caminhada da cabana, a quilômetros de onde atacara em 2007. Tinha se movido, expandido o território, ou sempre estivera aqui e ele vivera 17 anos em ignorância abençoada. Yara se aproximou então, gesto raro, e pressionou o focinho contra o ombro dele. Não era afeto, era urgência. Precisamos sair. Agora. Este lugar não é seguro. Raimundo se levantou com esforço, joelhos protestando. Pegou o cantil, bebeu água em goles longos, tentando organizar pensamentos em pânico. Opções. Voltar para a cabana e preparar defesas. Fugir imediatamente para a aldeia Nukini. Continuar investigando para entender a extensão da ameaça. A terceira era mais perigosa, mas também mais necessária. Precisava saber se havia mais marcas, se havia covil próximo, se a criatura estava estabelecendo território permanente ou apenas passando. Informação era sobrevivência. Olhou para Yara. Mais um pouco. Só mais um pouco. Depois voltamos. Ela não pareceu concordar. Orelhas achatadas, cauda baixa. Mas quando Raimundo começou a seguir as pegadas para norte, ela o acompanhou, mantendo distância maior agora, claramente relutante. As pegadas levavam descendo mais a encosta, seguindo linha de menor resistência entre árvores gigantes. A cada 50 metros, nova árvore marcada, sempre na altura de 3 metros ou mais, sempre 5 sulcos profundos. Marcação territorial, deliberada, metódica. Após mais 30 minutos, as pegadas mudaram de padrão. Ficaram mais profundas, espaçadas. Criatura acelerara, correndo. E então Raimundo viu por quê. Carcaça, de veado mateiro adulto, macho grande, talvez 120 quilos em vida. Ou o que restava dele. O animal fora aberto do externo até pelve, costelas quebradas para fora sistematicamente, órgãos internos removidos com precisão que nenhum predador por fome demonstra. O coração estava faltando, arrancado completamente sem rastro. Fígado também, rins também, mas carne dos quartos traseiros permanecia intocada, apenas coberta de moscas, já depositando ovos. Raimundo se aproximou segurando respiração. A morte era recente, talvez 12 horas, corpo ainda não em rigidez completa, e forma como fora aberto. Ele vira onças matarem veados antes, vira jacarés, vira até anacondas sufocando presas do tamanho. Nenhum predador natural fazia isso. Isso era dissecação quase ritual. Yara não se aproximou do corpo, ficou a 20 metros, rosnando constante agora, olhando não para a carcaça, mas para além dela, para a área de floresta mais densa à frente. Raimundo seguiu o olhar dela e viu caverna. Entrada estreita entre formação rochosa coberta de musgo e raízes penduradas, ampliando para a escuridão que luz do dia não alcançava. O cheiro vinha de lá. Almíscar concentrado, quase insuportável. Covil. Raimundo sabia que entrar seria suicídio. Sabia que até aproximar demais era risco inaceitável, mas precisava ver. Só entrada, só confirmar. Caminhou devagar, facão em mão direita, lanterna pequena em esquerda. Yara sibilou. Som que onças fazem apenas em extremo estresse, mas não o seguiu. Raimundo alcançou entrada, iluminou o interior.
A caverna se abria em câmara natural de talvez 6 metros de diâmetro. Chão coberto de ossos, veados, antas. Algo que parecia fêmur humano, mas podia ser de macaco grande. E no fundo, parcialmente escondida em reentrância na parede rochosa, pele. Não, peles. Fragmentos de pelagem arrancada como se criatura trocasse pelos sazonalmente. Castanho escura, pelos longos, alguns com sangue seco ainda grudado. E cheiro era esmagador, fazendo olhos lacrimejarem. Raimundo recuou, respiração acelerada, e foi quando ouviu. Não dentro da caverna. Atrás dele. Respiração pesada, ritmada, consciente. A criatura estava voltando. Ele girou, levantou o facão inutilmente e viu Yara, não olhando para ele, mas para a trilha pela qual haviam chegado. Pelos eriçados completamente, corpo agachado preparando salto ou fuga. E então, Raimundo ouviu também os passos, pesados, deliberados, galope em 4 apoios, que fazia a terra tremer levemente, vindo rápido, muito rápido. Corre! Raimundo gritou para Yara, e correu, não pelo caminho que vieram. Criatura estava bloqueando aquela direção, mas lateralmente para oeste, para a área desconhecida, mas que oferecia a única chance de escape. Yara correu com ele, ultrapassou em segundos, desapareceu entre árvores. Raimundo a seguiu o melhor que conseguia, pulmões queimando, pernas de 70 anos tropeçando em raízes, galhos chicoteando o rosto. Ouviu atrás, muito perto, o galope parar. A criatura não perseguiu. Apenas parou, deixou eles fugirem. Ela estava declarando o território. Eu sei onde você mora, sei onde você foi. Posso alcançar quando quiser, mas agora deixo você correr, deixo você sentir medo, porque medo é parte da caçada. Raimundo correu até não conseguir mais. Depois andou cambaleando, depois parou encostado em árvore vomitando bile. Yara voltou, circulou ele nervosamente, rosnando baixo. Levou quase 2 horas para encontrar em caminho de volta à cabana, usando o sol como guia e conhecimento aproximado do terreno. Quando finalmente emergiram na clareira familiar, já passava de meio-dia. Raimundo entrou, desabou na rede, corpo tremendo de exaustão e adrenalina residual. Yara não entrou. Ficou na varanda, vigiando, guardando, sabendo que a ameaça agora era real, próxima, inevitável. E que homem velho que salvara quando era filhote precisava dela agora mais que nunca. Porque a coisa que matara 2 homens em 2007, que o Ibama encobriu, que Raimundo passara 17 anos tentando esquecer, voltara. E dessa vez não tinha equipe de 8 agentes para diluir a tensão dela. Tinha apenas ele, velho, sozinho. Com facão e onça de estimação contra a impossibilidade de carne, garras e inteligência predadora que não deveria existir, mas existia. Raimundo passou o resto do dia tentando reconstruir cronologia mentalmente, forçando memória a entregar detalhes que passara quase 2 décadas tentando enterrar. A operação de 2007 fora em junho, estação seca quando madeireiros aproveitavam rios baixos para extrair toras ilegalmente. Equipe de 8 agentes, ele incluído, acampara por 14 dias numa área de floresta primária a aproximadamente 80 quilômetros ao sul de onde agora vivia. Distância considerável, mas não impossível para a criatura que caçava território vasto. Nos primeiros 10 dias, nada anormal. Coletaram evidências, documentaram desmatamento, localizaram o acampamento dos madeireiros. Na 11ª noite, os sinais começaram. Ferramentas desaparecendo do acampamento, pegadas enormes ao redor do perímetro pela manhã, sensação constante de serem observados. O coordenador da operação, homem prático chamado Durval, que não acreditava em superstição, descartou como tentativa de intimidação dos madeireiros. Na 12ª noite, encontraram queixada morto pendurado em árvore a 10 metros de altura, órgãos removidos, carcaça balançando como advertência macabra. Durval ainda insistiu em continuar. Faltava só capturar flagrante dos madeireiros em ação. Na 13ª noite, ela atacou. Raimundo lembrava com clareza dolorosa agora. Estava de guarda com outro agente, Caio, jovem de 20 e poucos anos, em sua primeira operação de campo. Meia-noite, lua crescente fornecendo luz mínima. Ouviram primeiro o gerador de energia morrer abruptamente, mergulhando o acampamento na escuridão. Durval gritou de dentro da barraca principal para checarem o que aconteceu. Raimundo pegou lanterna, começou a caminhar na direção do gerador, instalado a 20 metros do acampamento. Não chegou lá. A criatura atacou Caio primeiro.
Surgiu das árvores em velocidade impossível, forma escura contra a escuridão levemente menor, e arrastou o jovem gritando para dentro da mata. O grito cortou abruptamente após 3 segundos. Raimundo girou a lanterna, iluminou por fração de segundo. Corpo massivo coberto de pelos escuros, braços desproporcionalmente longos e cabeça. Focinho alongado com mandíbulas abertas exibindo dentes, mas olhos posicionados frontalmente como de humano, não lateralmente como de predador normal. A criatura soltou o corpo de Caio e desapareceu antes que Raimundo conseguisse processar completamente o que vira. O acampamento explodiu em caos. Homens saindo de barracas, armas sendo sacadas. 3 agentes portavam pistolas, 2 tinham espingardas para defesa contra animais, todos gritando, confusão total. Durval tentou organizar perímetro defensivo, mas a criatura atacou novamente, dessa vez de direção oposta, derrubando barraca, onde 2 agentes se abrigavam e ferindo ambos com garras antes de recuar. Padrão ficou claro. Ela não estava caçando por fome. Estava eliminando ameaças metodicamente, atacando de múltiplas direções, criando pânico. Alguém conseguiu reativar o gerador, luz inundou o acampamento e a criatura sumiu completamente. Encontraram Caio morto, a 50 metros na mata, pescoço quebrado, peito aberto. O outro morto foi Renato, agente experiente que tentara perseguir a criatura sozinho durante confusão. Encontraram o corpo dele pela manhã, a 200 metros do acampamento, em condição similar. Os 3 feridos precisaram ser evacuados de helicóptero no dia seguinte. Operação encerrada imediatamente. Equipe sobrevivente transferida para postos diferentes. Relatórios manipulados. Raimundo lembrava das reuniões posteriores. Superiores do IBAMA em Brasília ouviram relatos, examinaram fotografias que ele tirara das pegadas, das marcas de garra em árvores, dos corpos antes de remoção, e decidiram arquivar como ataque de onça pintada em comportamento atípico. Quando Raimundo protestou, quando insistiu que não era onça, que tinha visto a criatura claramente, foi chamado em reunião privada. Explicaram calmamente. Reconhecer oficialmente a existência de predador desconhecido em área protegida criaria pânico, atrairia caçadores, justificaria desmatamento como medida de segurança, complicaria gestão ambiental indefinidamente. Melhor para todos, especialmente para a criatura, argumentaram cinicamente, manter silêncio, deixar como mistério não resolvido. Os indígenas da região já evitavam certas áreas por motivos próprios, colonos respeitavam território por superstição. Por que perturbar equilíbrio funcional com confirmação científica? Raimundo não aceitou a lógica, mas entendeu a realidade. Não tinha poder para forçar investigação real. Então assinou os relatórios alterados, aceitou transferência e 3 anos depois se aposentou e desapareceu. Agora, deitado na rede enquanto o sol descia tingindo clareira de laranja através das frestas, Raimundo processava implicação terrível. A criatura não desaparecera após 2007, apenas mudara de território, ou sempre habitara a região mais ampla, e o acampamento do IBAMA invadira área de caça temporária. E ele, buscando refúgio no lugar mais remoto que conseguira encontrar, escolhera sem saber se instalar dentro do território permanente dela. 17 anos vivera aqui sem problemas não porque era seguro, mas porque a criatura não se importara. Ou não percebera a presença dele enquanto ele se mantinha discreto, pegadas leves, nunca caçando demais, sempre respeitoso com floresta. Mas algo mudara recentemente. As marcas de território nas árvores eram frescas, semanas no máximo. Ela estava reacertando o domínio, expandindo ou defendendo o território contra algo. Ou talvez apenas reconhecera finalmente que humano habitava a clareira, humano acompanhado de onça grande e decidira que tolerância terminara. Raimundo se levantou, acendeu lamparina a querosene, pequena, chama controlada, e começou a pensar estrategicamente. Yara estava na varanda ainda, deitada mas alerta, olhos refletindo luz da lamparina, quando ele saiu para checá-la. Raimundo se sentou em banquinho de madeira ao lado dela, algo que raramente fazia. Respeitar espaço dela era regra tácita, mas circunstâncias mudavam regras. Nós estamos encrencados, menina, falou em voz baixa, não esperando resposta, mas precisando verbalizar. Aquela coisa que você sentiu hoje de manhã, que nos perseguiu até a caverna, ela é real. Ela matou 2 homens que eu conhecia, e agora ela sabe onde moramos.
Yara virou a cabeça, olhou para ele com expressão que parecia compreender mais do que deveria ser possível. Ou talvez Raimundo apenas projetava. Mas a verdade era que Yara, por todos seus 90 quilos de músculo e presas afiadas, estava tão assustada quanto ele. Predadora alfa, reconhecendo que havia algo acima na hierarquia, algo que violava a ordem natural onde ela reinava. A questão que Raimundo precisava responder: lutar ou fugir? E se lutar, como? Ele não tinha armas de fogo. Entregara tudo ao deixar o Ibama. Tinha facão, tinha conhecimento do terreno, tinha Yara, contra a criatura que pesava provavelmente 180 quilos, que se movia em 4 apoios com velocidade de jaguar, mas tinha inteligência para planejar ataques, que matara homens armados. A memória da criatura em 2007 era fragmentada, mas certos detalhes permaneciam vividamente claros. A forma como surgira das árvores, não salto cego de predador por instinto, mas movimento calculado, esperando o momento exato quando a atenção de Caio estava dividida. A forma como atacara o acampamento de múltiplas direções, táticas, não frenesi. A forma como destruíra o gerador primeiro, compreensão de que luz era defesa humana, que eliminar luz criava vantagem. E a forma como recuara quando conseguiram iluminação adequada, reconhecimento de desvantagem, decisão consciente de não arriscar ferimento em confronto direto. Isso não era animal operando por instinto predatório puro, era inteligência, não humana. Raimundo não romantizava isso, mas algo entre, algo que processava informação e adaptava comportamento. Predador ápice evolutivo que desenvolvera cognição suficiente para caçar presas que usavam ferramentas e fogo. Terrível, fascinante, impossível de existir segundo toda a catalogação zoológica conhecida, mas existindo mesmo assim. Raimundo entrou novamente, pegou caixa de metal guardada sob a cama improvisada, tábuas sobre suportes de pedra. Dentro, documentos que mantinha por hábito burocrático. Certidão de nascimento, documentos do Ibama, fotografias velhas de esposa morta há 20 anos de câncer, filhos adultos que não falavam com ele há mais tempo ainda. E embaixo de tudo, envelope pardo lacrado que não abria desde 2007. Rasgou o lacre agora, despejou conteúdo, fotografias, não oficiais. Essas foram confiscadas e destruídas. Cópias que tirara antes de entregar, escondidas, guardadas, como evidência que sabia nunca usaria, mas não conseguia descartar. Imagens de pegadas na lama ao redor do acampamento, régua ao lado mostrando escala. 42 centímetros, dizia a anotação no verso em sua caligrafia de 19 anos atrás. Imagens de marcas de garra em árvores, 5 sulcos profundos. Imagem do corpo de Renato antes de remoção, coberto parcialmente por lona, mas ferimentos visíveis. Costelas quebradas para fora, cavidade torácica aberta, e uma imagem que tirou contra ordens diretas. A própria criatura, borrão escuro contra fundo de vegetação, iluminada por flash que não capturou detalhes, mas capturou forma geral. Ereta, grande, errada. Raimundo espalhou fotografias na mesa rústica, estudou sob luz fraca da lamparina. As pegadas eram idênticas às que encontrara hoje. As marcas de garra, mesma profundidade, mesmo padrão. 19 anos e nada mudara. Mesma criatura ou população delas. Nunca encontraram segunda, mas a ausência de evidência não era evidência de ausência. Poderia haver meia dúzia habitando Serra do Divisor, território vasto o suficiente para suportar predadores de grande porte, desde que presas fossem abundantes. Ou poderia ser única sobrevivente de espécie à beira de extinção, anomalia genética, último exemplar de algo que nunca deveria ter evoluído, mas evoluiu mesmo assim. Raimundo não tinha formação para especular produtivamente. Sabia apenas que existia, que matava e que agora tinha marcado o território, incluindo área ao redor de sua cabana. A decisão de lutar ou fugir dependia de responder uma pergunta. Se fugisse para a aldeia no Kini, estaria seguro. Ou apenas levaria a ameaça para a comunidade de 60 pessoas, incluindo crianças. Se a criatura estava defendendo o território, remover-se poderia satisfazê-la. Mas se estava caçando especificamente, seguiria. A noite caiu completa. Raimundo alimentou lamparina, preparou comida simples,
farinha com carne seca reidratada em caldo, mas estômago rejeitou após 3 colheradas. Yara não saíra da varanda, não comera a carne que ele deixara nas pedras para ela de manhã. Ainda estava lá, coberta de formigas agora. Estresse profundo afetando o apetite dela também. Raimundo saiu, sentou ao lado dela novamente. Preciso que você me diga, falou para a onça, irracional, mas desesperado. Se eu ficar e lutar, você fica comigo? Ou você é esperta demais e vai embora? Yara olhou para ele, depois para a floresta escura, além da clareira. Não respondeu, obviamente, mas não foi embora. Ficou. E isso, de alguma forma distorcida, era a resposta suficiente. Raimundo tomou decisão então. Não fugiria. Não por coragem, por teimosia. Por raiva acumulada de 19 anos, engolindo verdade, assinando mentiras, deixando mortes de Caio e Renato serem arquivadas como acidentes. Por cansaço de correr, correra da família, do Ibama, da civilização e onde chegara. Ao território da mesma criatura que causara a fuga inicial. Não havia mais para onde correr que não levasse problemas junto. Então lutaria. Usaria conhecimento do terreno que nenhum outro humano possuía. Usaria Yara se ela escolhesse lutar ao lado dele. E usaria facão, fogo, armadilhas, qualquer vantagem improvisada que cérebro humano pudesse criar contra a força bruta superior. Não esperava vencer. Expectativa realista era morrer. Mas morreria fazendo barulho. Morreria deixando ferimentos que talvez, apenas talvez, fizessem a criatura pensar 2 vezes antes de atacar próximo humano solitário. Raimundo pegou o facão. Começou a afiar em pedra de amolar que mantinha para ferramentas. O som metálico rítmico era reconfortante, ação concreta, substituindo ansiedade paralisante. Yara observou, cabeça inclinada. Depois levantou, esticou e começou a afiar próprias garras na tábua da varanda. Som áspero de queratina contra madeira. Parceria silenciosa. 2 predadores se preparando para enfrentar terceiro que superava ambos. A ironia não escapava a Raimundo. Onça e humano, espécies que competiam por recursos em estado natural, aliando-se contra a impossibilidade que ameaçava ambos. Evolução criava parcerias estranhas quando sobrevivência estava em jogo. Afiou até lâmina do facão estar perigosa o suficiente para cortar pele só com toque leve. Não mataria a criatura. Ele não tinha ilusões, mas poderia sangrar. E sangue significava dor. E dor significava que era mortal, vulnerável. E se era vulnerável, talvez pudesse ser não vencida, mas afugentada. Talvez. Esperança pequena, mas esperança ainda. Raimundo passou os 2 dias seguintes transformando a clareira em campo de batalha preparado. Não tinha ilusões de criar fortaleza impenetrável. A criatura quebrara a porta de barracão em 2007 como se fosse papelão, mas podia criar vantagens marginais, forçá-la a se aproximar por caminhos específicos, dar a si mesmo e Yara segundos preciosos de aviso. Começou amarrando cordas finas entre árvores ao redor do perímetro, na altura de 1,5 metros, tensionadas com latas vazias, cheias de pedras. 5 linhas concêntricas espaçadas, 10 metros uma da outra. Alarmes primitivos que denunciariam a aproximação de qualquer coisa grande se movendo através da floresta. Depois preparou fogo, não para a iluminação constante que denunciaria a posição, mas para a defesa emergencial. Empilhou lenha seca em 6 pontos estratégicos ao redor da clareira, cada pilha embebida com resina de copaíba que coletou sangrando árvores próximas. Fogo rápido, intenso, barreira temporária. Fósforos embrulhados em plástico enterrados ao lado de cada pilha. Yara o observava trabalhar, compreensão evidente no comportamento dela. Quando Raimundo armava corda entre árvores, ela passava por baixo ou contornava, aprendendo localização de cada armadilha. Quando ele empilhava lenha, ela cheirava, memorizava. Estava mapeando o campo de batalha tanto quanto ele, preparando-se para lutar em território modificado. No 2º dia, Raimundo verificou a espingarda que sabia estar guardada em um dos pequenos barracões de armazenamento. Estrutura secundária, a 20 metros da cabana principal, onde mantinha ferramentas, cordas, equipamento que não usava regularmente. Encontrou a arma coberta de poeira, mas surpreendentemente funcional. Calibre 20, cano duplo, coronha rachada, mas estável.
Procurou munição, encontrou 4 cartuchos em lata enferrujada no fundo de prateleira. Testou um disparando para o ar. Recuo quase o derrubou, ombro protestou com dor aguda, ouvidos zuniram por minutos. Mas funcionou. 3 cartuchos restantes. Ridículo contra a criatura que sobrevivera a tiros em 2007, mas melhor que nada. Guardou a espingarda carregada dentro da cabana, encostada na parede ao lado da rede. Durante as preparações, Yara desaparecia por períodos de 2 a 3 horas. Patrulhando, Raimundo assumia. Sempre voltava com pelos eriçados, respiração acelerada, olhando para trás como se tivesse sido seguida, mas nunca ferida, nunca em pânico total. A criatura estava observando, testando, mas ainda não atacara diretamente, esperando algo, lua nova talvez, se histórias indígenas sobre ciclos de transformação tivessem base real, ou simplesmente estudando defesas antes de decidir quando e como atacar. Raimundo usava cada hora de adiamento para afinar preparações. Identificou rota de fuga de emergência. Para leste, descendo em costa íngreme, onde havia desfiladeiro rochoso estreito demais para corpo grande da criatura, mas navegável para humano ou onça. Se conseguisse alcançar lá durante confronto, teria chance de escapar ou pelo menos forçar luta em espaço confinado que favorecia defensor. Marcou a trilha com cortes discretos em cascas de árvores, memorizou cada pedra solta, cada raiz que poderia fazer tropeçar. Yara aprendeu a rota também. Ele a conduziu 2 vezes, e na terceira, ela correu à frente, mostrando o que memorizara. Na terceira noite, lua minguante oferecendo apenas fatia fina de luz, Raimundo sentou na varanda com espingarda no colo, facão no cinto, lamparina apagada para não denunciar posição. Yara estava nas pedras ao lado dele, corpo tenso, orelhas girando constantemente, captando sons que ouvidos humanos perdiam. Meia-noite passou, estimada pela posição das estrelas, entre as nuvens dispersas. 1 da manhã. 2. Nada acontecia além dos sons normais da floresta. Grilos, sapos, coruja distante. Raimundo começou a relaxar minimamente, pensando que talvez tivesse mais uma noite de adiamento. Então Yara levantou num pulo, pelos explodiram eretos instantaneamente, e rosnado baixo começou. Raimundo apertou a espingarda, forçou olhos a se ajustarem à escuridão além da clareira. Não viu nada, mas ouviu. Uma das armadilhas de lata disparou. Nordeste. Estrondo de pedras batendo em metal, ecoando na noite. Silêncio depois. 30 segundos. Então segunda armadilha disparou. Leste. A criatura estava circundando, testando o perímetro igual fizera na primeira manhã. Raimundo ficou imóvel, respiração controlada, esperando. Terceira armadilha disparou. Sudeste. Quarta. Sul. Estava completando o círculo, mapeando todas as defesas. Quinta armadilha. Sudoeste. Sexta. Oeste. Parou então, com apenas 2 armadilhas não disparadas no arco norte-noroeste. Raimundo virou lentamente, apontando espingarda na direção onde esperava que viesse. O arco não testado, óbvio demais, ela não seria tão previsível. Então, ouviu atrás dele, vindo de dentro da floresta ao sul, respiração. Pesada, deliberada. A criatura circundara completamente, disparara alarmes para estabelecer onde estavam, e agora se posicionava em ângulo que calculara estar fora de visão direta. Raimundo girou no banco, mirou na direção do som. Yara saltou das pedras, colocou-se entre Raimundo e a linha das árvores, rosnado aumentando em volume e intensidade. "Vem então!" Raimundo gritou na escuridão, surpreendendo-se com firmeza na própria voz. "Sei que está aí, sei o que você é, e não vou correr." Bravata vazia. Mas gritar era melhor que ficar paralisado. A resposta veio não como vocalização, mas como movimento. A criatura emergiu da linha das árvores em velocidade explosiva, galope em 4 apoios cobrindo 40 metros, em talvez 4 segundos. Raimundo disparou o primeiro cano quando ela estava a 20 metros. Chumbos explodiram em padrão amplo, alguns acertaram árvores, outros terra, mas vários acertaram. A criatura rugiu, som que começou animal e terminou quase humano na agonia, e cambaleou mas não parou. Continuou avançando, agora mancando levemente, sangue escuro brilhando sob luz estelar fraca no ombro e lateral. Raimundo disparou o segundo cano a 10 metros. Tiro mais concentrado, mais efetivo.
A criatura foi jogada lateralmente pela força do impacto. Caiu, rolou e Yara atacou. A onça cobriu distância em 2 saltos poderosos e colidiu com a criatura enquanto ela tentava se levantar. 90 quilos de fúria felina contra 180 quilos de impossibilidade. Presas buscaram garganta, garras rasgaram pelos e carne. A criatura rugiu novamente, girou com força surpreendente e acertou Yara com braço longo. Impacto sólido que jogou a onça 3 metros para o lado. Raimundo largou a espingarda vazia, puxou o facão, correu para ajudar. A criatura estava se levantando, ereta agora, e ele a viu completamente pela primeira vez sob luz estelar. Altura de 2,10 metros, ombros largos como de gorila, braços que pendiam até abaixo dos joelhos terminando em mãos, não patas, mãos, de 5 dedos com garras negras recurvadas, pernas digitígradas, musculosas, cobertas de pelos castanho escuros que estavam manchados de sangue onde os chumbos penetraram. Cabeça era pesadelo, crânio alongado, focinho canino mas proporções erradas, mandíbula proeminente com dentes amarelados visíveis, orelhas pontudas no topo, e olhos castanho-amarelados, fixos em Raimundo, com expressão que era ódio consciente, inteligente. Ela deu passo na direção dele, mancando, mas determinada. Raimundo levantou o facão em postura defensiva patética. A criatura parou, inclinou cabeça estudando ele, e então Yara atacou novamente, dessa vez por trás, saltando nas costas da criatura, presas buscando base do crânio. A criatura rugiu, girou violentamente, tentou alcançar a onça com braços longos. Yara soltou, caiu em 4 patas, circulou procurando nova abertura. Raimundo aproveitou distração, correu para a pilha de lenha mais próxima, cavou fósforos do plástico com mãos trêmulas, acendeu um, jogou na resina. Fogo explodiu instantaneamente. Chamas de 2 metros iluminando clareira inteira em laranja brilhante. A criatura recuou do fogo instintivamente, sibilou, som que nenhum mamífero deveria fazer, e virou para Raimundo novamente. Mas hesitou agora. Ferimentos sangrando visivelmente, Yara circundando de um lado, fogo bloqueando o recuo fácil. Estava avaliando se continuava valendo a pena. Raimundo acendeu segunda pilha de lenha, terceira, criando semicírculo de barreiras flamejantes. A criatura rugiu frustração, não dor agora, mas raiva de presa escapando. Deu 2 passos na direção de Raimundo, testando se ele recuaria. Raimundo manteve posição, facão erguido gritou, Yara, agora! Não era comando que ela conhecesse, mas tom era. A onça atacou simultaneamente, saltou na lateral da criatura, garras rasgaram costelas expostas. A criatura girou, acertou Yara novamente. Impacto mais sólido dessa vez. A onça voou e bateu contra tronco de árvore com som horrível de ossos impactando madeira. Yara caiu, tentou se levantar, perna traseira esquerda cedeu. Fraturada ou luxada. Ela sibilou dor, tentou novamente. Conseguiu ficar em 3 patas, rosnando o desafio apesar de ferimento. A criatura começou a avançar na direção dela. Presa ferida, alvo mais fácil agora. Raimundo correu, interpondo-se entre predador e onça, facão em punho. Não! Gritou. Você quer alguém? Quer eu! Vem me pegar! A criatura parou, olhou de Yara para Raimundo. Depois fez algo inesperado. Recuou 2 passos. Sangue pingava do ombro, lateral, arranhões profundos que Yara infligira. Ferimentos não fatais, mas dolorosos. E fogo bloqueava avanço fácil. E presa estava lutando mais ferozmente que esperado. A criatura vocalizou então, não rugido, não rosnado, mas som modulado que começou grave e subiu em tom, quase interrogativo, como se estivesse perguntando se realmente valia continuar. Raimundo manteve facão erguido, respirando pesadamente, esperando decisão dela. Segundos se arrastaram como horas. Então, som novo cortou a noite. Motor. Distante, mas inconfundível. Motor de helicóptero. Raimundo reconheceu imediatamente. Padrão de Ibama, aproximando-se rápido. Operação noturna. Incomum, mas não impossível se estivessem rastreando atividade ilegal. A criatura ouviu também. Orelhas giraram na direção do som. Depois olhou para Raimundo uma última vez. Expressão impossível de interpretar. Raiva, frustração
ou talvez reconhecimento de que confronto com múltiplos humanos seria estupidez. Abaixou em 4 apoios, virou e correu para dentro da floresta. Não fugindo em pânico, recuando estrategicamente, galope pesado mas controlado, desaparecendo entre árvores enquanto o som do helicóptero ficava mais alto. Raimundo desabou sentado, facão escorregando dos dedos dormentes, corpo inteiro tremendo violentamente. Yara arrastou-se até ele, apoiando-se em 3 patas, e pressionou cabeça contra peito dele, gesto que nunca fizera em 14 anos. Raimundo passou o braço ao redor do pescoço dela, sentiu pelagem quente, úmida de sangue em alguns pontos. Dela ou da criatura. Impossível dizer na luz dançante do fogo. O helicóptero passou diretamente sobre a clareira, 3 minutos depois, holofote varrendo floresta abaixo, obviamente procurando algo. Raimundo não acendeu sinal, não gritou. Apenas ficou ali, abraçado a Yara, enquanto a aeronave continuava para oeste e eventualmente desaparecia na distância. Silêncio retornou gradualmente, fogo crepitando, própria respiração dele, gemido baixo ocasional de Yara quando movia a perna ferida errado. Raimundo esperou até ter certeza que criatura não voltaria, que helicóptero não retornaria, que noite finalmente permitiria descanso. Depois se levantou com esforço, ajudou Yara a caminhar até dentro da cabana. Primeira vez que ela entrava voluntariamente, e improvisou cama para ela com esteiras empilhadas. Examinou a perna traseira sob luz da lamparina. Luxação, não fratura, tíbia ainda alinhada, mas articulação do quadril deslocada. Ele sabia como reduzir de treinamento básico, mas em onça consciente seria tortura. Desculpa, menina, sussurrou, posicionou mãos e puxou com força controlada. O osso voltou para encaixe com som surdo. Yara rugiu dor. Tentou morder, mas Raimundo já recuara. Ela ficou ofegante, olhando para ele com algo entre raiva e gratidão. A perna ainda não sustentaria peso total por dias, mas pelo menos estava no lugar certo para curar. Raimundo tratou próprios ferimentos então. Escoriações superficiais de galhos durante corrida, ombro machucado pelo recuo da espingarda, nada sério. Depois, saiu para apagar os fogos antes que se espalhassem, jogando terra sobre chamas até virarem apenas brasas fumegantes. A clareira estava destruída, cordas de alarme rasgadas, 2 árvores com marcas novas de garras onde a criatura ricocheteara durante luta, manchas escuras de sangue visíveis na terra iluminada por lamparina. Mas estavam vivos, ambos feridos, mas vivos. A criatura recuara, não vencida. Raimundo não tinha ilusões sobre isso, mas afugentada, ferida, dolorida e criticamente interrompida por chegada de helicóptero que sinalizava a presença de múltiplos humanos na região. Ela não voltaria essa noite. Talvez não voltasse por dias, semanas, esperando ferimentos curarem, ou talvez simplesmente mudasse de território, decidindo que essa presa específica causava problemas demais para valer esforço. Raimundo voltou para dentro da cabana, desabou na rede, ouviu Yara respirando pesadamente nas esteiras abaixo. Fechou olhos, esperando não conseguir dormir, mas exaustão venceu a adrenalina. Dormiu profundamente pela primeira vez em 3 noites, com facão no peito, e onça ferida guardando entrada. Parceria improvável que salvara ambos. Homem velho e predadora alfa, unidos contra a impossibilidade que superava os dois, sobrevivendo não por vencer, mas por lutar forte o suficiente para fazer vitória custar caro demais. Raimundo acordou com luz do amanhecer entrando pelas frestas, corpo doendo em lugares que não sabia que podiam doer. Levantou da rede com dificuldade, cada músculo protestando, e olhou para baixo. Yara ainda estava nas esteiras, acordada mas quieta, observando-o com olhos que pareciam carregar compreensão de tudo o que haviam enfrentado juntos. A perna traseira esquerda estava inchada, mas ela conseguiu mover os dedos quando Raimundo se aproximou para examinar. Bom sinal, nervos funcionais, circulação mantida. Ele preparou compressa fria com água do riacho e pano limpo, amarrou ao redor da articulação. Yara permitiu sem rosnar, sem resistir. Confiança absoluta em momento de vulnerabilidade. Raimundo sentiu algo apertar no peito. Não tinha salvado apenas ela quando filhote. Ela salvara ele ontem à noite, repetidamente, atacando criatura que poderia tê-la matado com um golpe bem colocado. Aliança silenciosa provada em sangue e dor. Passou a manhã, limpando evidências do confronto.
Recolheu cordas rasgadas. Enterrou profundamente em área distante. Cobriu manchas de sangue com terra fresca. Espalhou folhas por cima. Removeu cartuchos vazios da espingarda. Guardou arma de volta no barracão. Queimou pedaços de pelo que encontrou presos em cascas de árvores onde a criatura ricocheteara. Pelos longos, castanho escuros, alguns com sangue seco grudado. Evidência física de impossibilidade que ninguém acreditaria mesmo se mostrasse. Trabalhou mecanicamente, sem pensar muito, porque pensar significava processar quão perto chegara de morrer, de ver Yara morrer, de se tornar mais uma estatística arquivada como ataque de animal selvagem. Ao meio-dia parou para comer. Farinha com água, estômago aceitou dessa vez, e ouviu som distante. Helicóptero novamente, vindo do oeste. Passou sobre a clareira sem diminuir velocidade, continuou para leste. Operação do Ibama ainda ativa, procurando algo. Madeireiros provavelmente, ou talvez investigando relatórios de atividade incomum. Não importava. Não pousariam aqui, não descobririam ele. 3 dias depois, Yara conseguiu apoiar peso parcial na perna ferida. 1 semana caminhava mancando, mas funcional. 2 semanas, a manqueira era quase imperceptível. 3 semanas, estava caçando novamente. Raimundo encontrou restos de capivara nas pedras, oferenda dela, ou simplesmente excesso de caça compartilhado. A rotina retornou gradualmente, camadas de normalidade cobrindo o trauma, como terra cobre semente. Mas Raimundo sabia que nada era igual. Acordava várias vezes por noite, mão buscando facão automaticamente a qualquer som fora do padrão. Yara não dormia mais nas pedras externas. Ficava dentro da cabana agora, na entrada, guarda permanente. Ambos carregavam hipervigilância que não relaxava completamente mesmo quando tudo parecia tranquilo. E a criatura não voltara. Nenhum sinal, nenhum cheiro, nenhuma marca nova de território. Sumira tão completamente quanto aparecera. Raimundo não sabia se ela morrera dos ferimentos. Possível, mas improvável. Chumbos de espingarda calibre 20 não penetravam fundo o suficiente para órgãos vitais. Ou simplesmente mudara de território, decidindo que presa que lutava com onça de 90 quilos ao lado não valia o risco. 1 mês após o confronto, Raimundo recebeu visita inesperada. Estava reparando o telhado da cabana quando ouviu vozes na trilha. Yara alertou primeiro, rosnado baixo, mas não de medo. Curiosidade, cautela. 2 homens emergiram da floresta. Um indígena Nukini, que Raimundo reconheceu vagamente de encontros anteriores, e homem branco de meia-idade vestindo o uniforme do Ibama surrado. Raimundo desceu da escada improvisada, facão visível no cinto, mas mãos abertas, não ameaçadoras. Posso ajudar? O agente do Ibama olhou ao redor da clareira, notou Yara nas pedras observando, não pareceu surpreso. Raimundo Ferraz? Perguntou. Raimundo hesitou, depois acenou. Você sumiu dos registros há 17 anos. Pensávamos que tinha morrido. Tom não era acusatório, apenas factual. Estou aposentado, Raimundo respondeu. Vivo aqui legalmente dentro de área permitida para residência de ex-funcionário. Verificou meus documentos. O agente acenou. Não estou aqui por você. Estou investigando relatórios. Operação há 3 semanas atrás detectou atividade térmica anômala nesta região. Pensamos que eram madeireiros, mas encontramos algo mais estranho. O indígena Nukini falou então, em português com sotaque pesado. Encontramos marcas, pegadas, sangue e corpo de animal morto de forma que não conhecemos. Meu povo fala do Jurupari das montanhas, espírito que pune invasores. Mas você olhou diretamente para Raimundo. Você conhece verdade diferente. Não era pergunta. Raimundo ficou calado, medindo resposta. O agente do Ibama continuou. Eu li relatórios antigos, de 2007. Operação que você participou, onde 2 agentes morreram. Relatório oficial, disse Onça Pintada. Mas havia notas de rodapé, observações arquivadas, pegadas atípicas, comportamento não documentado. E seu nome, solicitando investigação mais profunda que foi negada. Olhou para Raimundo com intensidade. Você viu alguma coisa, não viu? Há 19 anos, e está vendo novamente agora. Raimundo sentiu o peso de quase 2 décadas de silêncio forçado pressionando, querendo sair. Mas o que diria? Que criatura impossível habitava a Serra do Divisor?
que ela o atacara 3 semanas atrás e apenas sobrevivera porque onça que criara lutou ao lado dele, que tinha sangue dela manchando o pano escondido no fundo de caixa de metal. Vi onça, Raimundo disse finalmente. Grande, comportamento agressivo incomum. Defendi território, ela recuou. Acabou. Mentira transparente, ambos sabiam. O agente estudou ele por longo momento, depois suspirou. Tem ordens de cima para arquivar qualquer anomalia nesta região como fauna atípica e continuar. Não investigar profundamente, não criar alarmismo, não confirmar nada que possa complicar gestão da reserva. Tom era de cansaço, não cumplicidade. Homem que queria verdade, mas tinha mãos atadas por burocracia. Mas extraoficialmente, continuou, voz mais baixa, se existe algo aqui que representa perigo real, preciso saber, para proteger comunidades indígenas, pesquisadores, qualquer um que entre nesta floresta sem saber o que está aqui. Raimundo olhou para o indígena Nukini. O homem acenou levemente compreensão silenciosa. Seu povo já sabia, sempre soubera, histórias transmitidas por gerações sobre o que habitava lugares específicos, mas Nukini evitava essas áreas, respeitava território, mantinha distância, não tentava catalogar, estudar, controlar, apenas aceitava e coexistia. Tem algo aqui, Raimundo admitiu finalmente. Não sei o que é, não sei se é último de espécie antiga ou mutação nova, ou algo que ciência nunca catalogou. Mas é real, é perigoso, e mata quando o território é invadido. Vi há 19 anos, vi novamente há 3 semanas, e sobrevivi porque lutei, porque não estava sozinho, olhou para Yara. E porque tive sorte. Não tenho corpo para mostrar, não tenho prova que resista a escrutínio científico, apenas sei que existe. O agente acenou lentamente. Isso confirma o que suspeitávamos. Vou reportar, da única forma que posso, marcando esta área como território de predador de grande porte, comportamento agressivo, acesso desencorajado para visitantes. Não era reconhecimento oficial, mas era algo. Uma proteção fraca, mas proteção ainda. E você? Perguntou, olhando para Raimundo. Vai ficar aqui? Sabendo o que sabe? Raimundo olhou ao redor da clareira. Cabana que construíra, riacho onde bebia água cada manhã, pedras onde Yara descansava, território que conhecia como conhecia próprio corpo. Vou ficar, disse. Ela recuou. Aprendi que posso ser ferido, mas posso ferir também. E aprendi que não estou sozinho. Olhou para Yara novamente, gratidão silenciosa. Os visitantes partiram meia hora depois, levando apenas confirmação vaga que arquivariam como mais uma anomalia não resolvida na vastidão da Amazônia. Raimundo voltou ao trabalho de reparar telhado, mas mente processava implicações. O Ibama sabia, pelo menos alguns agentes sabiam. Os Nukini sempre souberam, e agora ele validara, mesmo que extraoficialmente. A verdade não morreria completamente com ele. Seria preservada em relatórios arquivados, histórias indígenas, memória de homem que sobrevivera à impossibilidade 2 vezes. Não era justiça para Caio e Renato, mortos e esquecidos, mas era mais que silêncio total. Nos meses seguintes, Raimundo estabeleceu novo ritmo de vida, mais cauteloso, mais preparado, mas funcional. Mantinha a espingarda limpa e carregada. Mantinha facão afiado. Mantinha alarmes de corda ao redor do perímetro, verificava diariamente. Yara patrulhava território expandido, marcava árvores com frequência aumentada, estabelecia dominância que sinalizava: este espaço está ocupado, defendido, não vale o risco. E criatura nunca voltou. Meses viraram ano, ano virou 2. Raimundo envelheceu, 73 anos agora, depois 75. Mas permaneceu funcional, ativo, vivo. Às vezes, noites de lua nova, quando a floresta ficava especialmente escura e silenciosa, ele ouvia ao longe, vindo das montanhas, ao oeste, talvez 5 quilômetros, talvez 10. Vocalização longa, modulada, que não era de jaguar, nem de macaco, nem de qualquer animal catalogado. E Yara, agora com quase 16 anos, levantava a cabeça, escutava, mas não rosnava, apenas reconhecimento. Você está lá. Eu estou aqui, mantemos distância. Equilíbrio funciona enquanto ambos respeitamos.
Raimundo nunca tentou procurar a criatura novamente. Nunca tentou provar a existência dela para cientistas ou autoridades. Apenas viveu, dia após dia, com conhecimento que alguns considerariam maldição, mas ele aceitara como realidade. A floresta escondia mais do que humanos catalogaram. Escondia coisas que evoluíram em paralelo, em isolamento, desenvolvendo formas e comportamentos que desafiavam taxonomia conhecida. E enquanto territórios fossem vastos, enquanto humanos fossem poucos, enquanto o respeito fosse mantido, coexistência era possível. Frágil, assimétrica, sustentada por medo mútuo tanto quanto compreensão. Mas possível. Raimundo pensava frequentemente em Valdomiro, capataz do garimpo que Cristiano mencionaria décadas depois em História Paralela, e em todos os outros solitários que haviam enfrentado impossibilidades similares em cantos esquecidos do Brasil. Quantos sobreviveram sem ter Iara ao lado? Quantos morreram sozinhos, sem testemunhas, arquivados como desaparecidos ou acidentes? Quantos carregaram verdade até túmulo sem poder compartilhar porque sociedade não estava pronta para aceitar que catalogação zoológica estava incompleta, que predadores impossíveis existiam nas margens, que folclore indígena preservava advertências reais disfarçadas como superstição? A resposta o entristecia. Muitos, centenas, talvez milhares ao longo de séculos de colonização, avançando sobre território que pertencia a outras coisas primeiro. Mas cada sobrevivente que compartilhava a verdade, mesmo que parcialmente, mesmo que extraoficialmente, adicionava tijolo ao edifício eventual de reconhecimento. Um dia, talvez, acúmulo seria impossível de ignorar. Um dia, ciência aceitaria lacunas em conhecimento e investigaria genuinamente, em vez de arquivar por conveniência. Até lá, homens como ele viviam nas fronteiras, guardando verdades inconvenientes, sobrevivendo com aliados improváveis. Anos depois, quando Raimundo tinha 78 e Iara 19, idade avançada para a onça selvagem, ela começou a desacelerar visivelmente. Caçava menos, dormia mais, pelos perdendo o brilho. Raimundo sabia que tempo deles juntos estava acabando. Não de forma violenta, como quase terminara naquela noite anos atrás, mas de forma natural e inevitável. Ele preparou mentalmente para a perda que sabia ser próxima. Quando Iara finalmente morreu, foi durante sono, nas pedras que sempre amara, sob sol de tarde que aquecia a pelagem pela última vez. Raimundo encontrou ela assim, tranquila, sem dor aparente, simplesmente partida. Chorou pela primeira vez em décadas. Não apenas por Iara, mas por tudo que ela representava, parceria impossível, lealdade que transcendia a espécie, proteção mútua que salvara ambos. Enterrou ela em local especial, sob castanheira grande perto do riacho. Marcou túmulo com pedras empilhadas. E ficou ali sentado até escurecer, dizendo adeus silencioso à única família real que tivera nos últimos 20 anos. Nos meses seguintes, Raimundo considerou finalmente deixar a Serra do Divisor. Sem Iara, Clareira parecia vazia demais, território grande demais para defender sozinho. Mas toda vez que empacotava mentalmente para partir, algo o fazia ficar. Talvez teimosia, talvez apego a lugar que conhecia melhor que qualquer outro. Talvez simplesmente cansaço de correr quando já correra a vida inteira. Decidiu permanecer, pelo menos mais um tempo. E a criatura, se ainda vivia, se ainda habitava montanhas ao oeste, nunca testou o território novamente. Talvez soubesse que Iara morrera, que Velho estava verdadeiramente sozinho agora. Mas lembrava que Velho tinha dentes próprios que ferira quando confrontado, que território não seria tomado sem custo. Ou talvez simplesmente não se importasse mais, tendo encontrado caça mais fácil em áreas menos defendidas. Raimundo não saberia nunca. Apenas viveu, cada dia precioso porque sabia quão facilmente poderia ter terminado diferente. Acordava cada manhã grato por ver sol, caminhava até riacho grato por pernas ainda funcionarem, olhava para túmulo de Iara grato por anos que tiveram juntos. Gratidão por sobrevivência, quando odds diziam que não deveria. Gratidão por verdade conhecida mesmo que nunca completamente compartilhada. Gratidão por ter lutado ao lado de aliada que o amava como pai, mesmo sendo de espécie diferente, mesmo quando o amor significava atacar monstro que poderia matá-la. A história de Raimundo e Iara não teria final documentado em livros científicos, não seria estudo de caso em jornal acadêmico,
mas seria sussurrada entre agentes do Ibama, em conversas privadas, preservada em histórias no Kine, ao redor de fogueiras, lembrada por velho que sobrevivera carregando segredo pesado demais para soltar completamente, mas valioso demais para deixar morrer. E quando Raimundo eventualmente partisse, de velhice, de doença, de acidente banal que pega todos eventualmente, cabana desmoronaria, floresta reclamaria clareira, e apenas pedras empilhadas sobre túmulo de onça permaneceriam como marco que algo importante acontecera ali. Que aliança impossível florescera, que amor transcendeu barreiras que sociedade diz serem absolutas, e que nas margens da civilização, onde mapas mostram apenas verde indefinido, verdades existem que nunca serão completamente catalogadas, mas nunca deixarão de ser reais. Verdades preservadas não em laboratórios, mas em memórias de sobreviventes, em advertências de povos antigos, em marcas de garra em árvores, que lentamente são consumidas por tempo, mas por um momento, quando luz bate certo, ainda revelam: aqui, impossibilidade habitou, e aqui, coragem respondeu.